Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre a influência africana no português brasileiro. Sabe-se que a influência africana atingiu variados aspectos do Brasil, influenciou a cultura, os hábitos e as crenças. Além disso, percebemos que a influência africana atingiu também os módulos linguísticos, como a sintaxe e a fonética. A diversidade dos fenômenos fonéticos no português brasileiro é resultado também da influência linguística africana. Desse modo, percebemos que o conhecimento acerca da língua desfaz qualquer preconceito contra a língua materna. Nesse sentido, entende-se que a língua é diversa, o que a torna rica e distinta. Nos primeiros séculos de um Brasil colonizado, não era possível definir uma língua a ser falada. Não havia um contato real entre os portugueses e a língua africana no Brasil. O que havia, na verdade, eram duas línguas diferentes de intercurso, ou seja, línguas que eram simplificadas em prol de um mútuo entendimento entre os povos. Segundo dados, foram trazidos para o Brasil, na época da colonização, 7 milhões de escravos, dentre eles negros nagôs e bantus, que falavam a língua nagô ou iorubá, que se fixou na Bahia, e o quimbundo, uma língua mais rica, expressiva e que abrangeu os demais estados. Na época da colonização no Brasil, o índio foi substituído gradualmente pelo negro. Porém, no século XVII em diante, o índio desapareceu praticamente do cenário do país. A partir disso, os negros passam a fazer parte do cenário brasileiro de modo permanente, o que contribuiu para que a transformação étnica ocupasse a esfera linguística. Diferentemente da língua tupi, que influenciou mais o vocabulário, a africana alcançou a fonética e a morfologia. A seguir, falaremos sobre os fenômenos fonéticos advindos da influência africana. Falando agora um pouco sobre a vocalização. A vocalização é um fenômeno fonético que consiste na transformação de uma consoante em vogal, ou seja, é o resultado da perda do traço consonântico por parte de uma consoante, que por isso adquire uma característica de uma vogal. Com a influência da língua africana no português, o fonema língua-palatal LH muda-se na semivogal Y. Temos como exemplo melhor, que torna-se melhor, filha, que torna-se fia, e folha, que torna-se folha. Além da vocalização, temos também o fenômeno de assimilação. A assimilação é um fenômeno fonético em que um fonema transmite algumas das suas características sonoras a um fonema vizinho, tornando-o igual ou com propriedades semelhantes a si próprio. Por outras palavras, trata-se de um fenômeno em que um som se aproxima de outro quanto ao seu modo ou ponto de articulação. Nesse fenômeno, o fonema J passa para o sibilante Z, como, por exemplo, Jesus, que torna-se Zezus, e José, que torna-se Zozé. Antes de e do I, também ocorre o processo de assimilação. Por exemplo, o G torna-se Z no dialeto carioca, e isso pode ser um dos vestígios do africano. Como exemplo, Genebra torna-se Zinebra, e registro torna-se registro. O fenômeno de dissimilação, que é contrário ao de assimilação, que consiste na diferenciação
de um som em relação ao som vizinho com que são partilhadas propriedades de semelhança, o processo de dissimilação procura, assim, evitar uma sequência de dois fenômenos iguais ou semelhantes dentro da mesma palavra. Esse processo ocorre nos grupos consonânticos de elocução difícil. Por exemplo, negro, que torna-se nego, alegre, que torna-se alegre. Continuando a análise das alterações fonéticas, agora falaremos sobre o rotacismo. No rotacismo, a inexistência do R nas línguas banto originou a substituição do R forte português pela língua dental L, ou seu abrandamento em R fraco. Vejamos os exemplos. Rapaz fica lapace, carro fica calo. Este fato ficou restrito aos negros que ainda continuam a pronunciar assim em Angola. Vejamos também os exemplos. Era ficou ela, claro ficou calado, fora ficou fora. Falaremos agora sobre a alteração fonética Swarabakti. Atribuímos também à pronúncia dos negros certos casos de Swarabakti. Vejamos os exemplos. Cláudio, Culáudio, Clemente, Quelemente, Flor, Fulô. Justifica esta nossa hipótese o tratamento semelhante que sofrem os grupos consonânticos entre os angolenses que falam quimbundo. Vejamos os exemplos. Rodolfo, Rodolofo, Cristóvão, Quirizobo, Cristina, Quirixina. Em se tratando da alteração fonética redução, os ditongos ei e ou, por influência africana, reduziram-se na língua popular do Brasil, na qual ei tem o som de e. E temos os seguintes exemplos. Cheiro fica cheiro, peixe fica peixe, beijo, beijo. Este tratamento também aparece até na língua literária. Raimundo Correia fez a rima beijo-desejo no soneto Madrigal. Te hão de roubar meus sôfregos desejos, mas o vento o chapéu lhe arroja aos ares. A ave liberta assim voa, e com ela lá se foram também todos os beijos. Além das influências já mencionadas, encontramos também a aférese e a apócope. A aférese está relacionada à perda ou omissão de um ou mais sons ou letras no começo de uma palavra. Vejamos os exemplos de aféreses que foram atribuídas aos negros como aféreses violentas. Tá, no sentido de estar, você, no sentido de você, cabá, no sentido de acabar, e bastião, uma aférese de Sebastião. Chamamos por apócope a queda ou supressão de fonemas a que as palavras podem estar sujeitas à medida que uma dada língua evolui. Geralmente, a apócope acontece em L e R's finais, como nos exemplos general, generá, cafezal, cafezá, mel, mé, esquecer, esquecer, Arthur, Arthur. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a influência africana no português brasileiro, mais especificamente em relação aos apagamentos fonéticos que a nossa língua herdou. Muito obrigada!